A todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nos proporciona nesta manhã uma boa escola dominical debaixo de seus cuidados e sua graça. Amém. Vamos agora, meus irmãos, fazer uma oração, rogando a Deus que nos dirija. Eu vou pedir ao nosso irmão diácono Servinaldo e ligue o seu microfone e faça uma oração, rogando a Deus a sua direção para essa escola dominical. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã que Tu nos concedes. Te agradecemos, Senhor, pela noite de sono tranquilo, porque sabemos que Tu tens cuidado de nós, que Tu tens nos guardado, nos protegido, nos envolvido com o Teu Santo Espírito, Senhor. Queremos Te pedir neste instante que Tu venha, Senhor, abrir as nossas mentes, para que entendamos, Senhor, a Tua mensagem, a mensagem de salvação, para que possamos levar a outras pessoas, Senhor, o Teu Evangelho, não só com as palavras, mas também com nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós, ser com o Teu servo que irá nos trazer o estudo desta manhã, que Tu venha, Senhor, iluminá-lo, para que ele possa falar diretamente aos nossos corações, falar através de Ti, Senhor, através do Teu Santo Espírito para nós, Senhor. Obrigado, guarda-nos, protege-nos, em nome de Cristo Jesus que Te oramos. Amém. Amém. Vamos fazer a leitura do Salmo 150, Salmo de número 150, que diz assim, Salmo de número 150. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe, meus irmãos, a leitura de sua palavra em nossos corações. Salmo 150 é uma doxologia, um louvor a Deus, e é o último salmo do saltério, e enfatiza um louvor a Deus somente, pela sua presença, pelo seu poder, pela sua grandeza, pelo seu ser como nosso Criador. Então, nós estamos aqui nesta manhã para louvar e bendizer ao Senhor, nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que continue assim conosco, fazendo com que nós estejamos sempre prontos a continuar servindo com alegria ao Senhor. Vou pedir que, nesse momento do estudo da palavra do Senhor, que vai ser ministrada pelo pastor Fábio Ribas, vou pedir que o reverendo Firmino Moraes ligue seu microfone e faça uma oração de adoração ao nosso Deus. E após a oração do reverendo Firmino, nós vamos dar a palavra ao pastor Fábio Ribas. Pastor Firmino, faça uma oração de louvor ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nesta manhã nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede estarmos mais uma vez reunidos aqui no Teu nome, Senhor. E concede-nos, ó Deus, cada vez mais sabedoria e direção do Teu Santo Espírito, Senhor, para que nós nos aproximemos cada vez mais do Senhor e da Sua palavra. Fica conosco, ó Deus, e abençoe a ministração da Sua palavra através do Teu servo, para que em tudo sejamos abençoados. Te adoramos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Fábio Ribas vai ministrar a palavra nesta manhã. O tema será quem proclamará as virtudes do Senhor. Pastor Fábio, pode ligar seu microfone, sua câmera, para ter essa oportunidade. Que Deus lhe abençoe. Obrigado, queridos. Olha, é uma alegria estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite.
Quero agradecer ao pastor Eduardo por estar abrindo essa oportunidade. Agradecer a Rayane também por ter entrado em contato. É uma alegria estar aqui com vocês e conhecer a amada igreja, irmãos que estão aí em adoração, nesse período tão difícil para tantos de nós, mas que Deus tem mostrado mais uma vez que Ele está no controle. Gostaria de me apresentar, então. Eu sou o pastor Fábio Ribas, sou o líder da base indígena da nossa agência presbiteriana de missões transculturais, a agência da nossa IPB. Então, eu e minha família já estamos aí há mais de 10 anos trabalhando entre os povos indígenas do Brasil. E exatamente gostaria de compartilhar com os queridos uma palavra missionária a partir dessa pergunta, então, que estamos trazendo como título dessa mensagem: quem proclamará as virtudes de Deus? E é interessante porque quando nós pensamos numa pergunta como essa, quem proclamará as virtudes de Deus, a gente pode ter respondido no nosso coração a igreja, eu, o missionário, o pastor, né, o obreiro. Mas a ideia nesta manhã que eu gostaria de compartilhar com a amada igreja e com todos aqueles que estão nos assistindo é o retorno à palavra de Deus, que coloca a responsabilidade da missão no coletivo, no corpo, na igreja do Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar a cada um a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. E eu gostaria de, a partir deste texto, pensar um pouco com os queridos sobre a nossa responsabilidade. Não apenas a responsabilidade individual, mas principalmente a responsabilidade do corpo. Foi a igreja quem recebeu a responsabilidade, a grande comissão. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Diz assim a palavra de Deus: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, que texto, não é? Palavra de Deus viva, eficaz, e que nesta manhã nós nos reunimos como igreja para ouvirmos aquilo que o Espírito Santo nos ensinará, a mim e a você, neste verdadeiro milagre, né, que é o nosso encontro. Nós, até pouco tempo atrás, não nos conhecíamos, cada um de nós tem as suas histórias, tem a sua caminhada, a sua formação, e, de repente, descobrimos, pelo poder do Espírito Santo, que graças ao sangue derramado na cruz do Calvário, eu e você fomos feitos uma mesma família. Nós que antes éramos estranhos uns aos outros, hoje estamos aqui, reunidos numa escola bíblica dominical, num domingo de manhã, vocês aí e eu aqui em Brasília, mas unidos porque somos uma família graças à obra de Jesus. E esta é a mensagem
que precisamos proclamar por todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Há muitas coisas importantes neste pequeno verso que nós lemos. E eu gostaria de começar esse estudo pensando novamente em quem proclamará, então, as virtudes de Deus. Quando eu olho para esse texto e vejo aí esse vós, né, estou usando aí a versão revista e atualizada, e ela começa com esse vós, né? Pedro, escrevendo esta carta, coloca vós. Quem são esse vós? Quem é esse vós? A quem Pedro está se dirigindo? Primeiramente, aquela igreja, aquele corpo, aquelas pessoas que nós vamos ver que estão numa situação muito específica, né? Daqui a pouco nós vamos entender um pouquinho mais quem é esse vós. Mas, primeiramente, o Espírito Santo, por meio de Pedro, fala àquela igreja, lá de 2000 anos atrás, aqueles nossos irmãos. Mas o Espírito Santo traz esta palavra hoje, para mim e para você que está me assistindo. E eu queria que você, então, se preparasse para receber esta palavra vinda diretamente do Espírito Santo, que ministra a mim e a você nesta manhã. Precisamos aprender da palavra de Deus. Quem vai proclamar as virtudes deste Deus tão maravilhoso a quem servimos? Então, quando eu olho para esse texto, eu preciso ver quem é esse vós. E, na verdade, Pedro, ele vai apresentar para mim e para você. Deixa a sua Bíblia aberta em 1 Pedro. Eu quero olhar com você 1 Pedro, capítulo 1, o verso 1 e o verso 2, a primeira parte dele. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em edificação do Espírito Santo, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, quando nós olhamos a quem Pedro está se dirigindo, seja aquelas pessoas há 2000 anos atrás, seja nós hoje, esta geração que se encontra agora aqui, nós vemos que a carta se dirige à raça eleita. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é que vós, raça eleita, eleitos para peregrinação na dispersão. Quem são? Quantos são os eleitos? É a esses que Pedro se dirige. E muitas vezes eu e você, na vida diária, com tantas dificuldades, talvez com problemas e dificuldades dentro de casa, eu e você tentando evangelizar a nossa própria família, lutando para evangelizar entes queridos que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Muitas vezes parece que eu e você estamos sozinhos nesta luta. Mas eu queria recordar para você que foi dentro de uma caverna que Deus se encontrou com o profeta Elias e disse para ele, num momento de desespero do profeta: Senhor, só sobrou eu, dizia o profeta. E Deus fala para Elias: Elias, eu separei 7.000 que ainda não dobraram os joelhos. Estes são os meus escolhidos, estes são os meus eleitos. 7.000 que ainda não dobraram os joelhos diante de Baal,
Vós, raça eleita, eleitos para peregrinação na dispersão. Levanta, Elias. Eu não chamei você para ficar escondido aí dentro desta caverna, mas para peregrinar. E aquela igreja a qual Pedro se dirige, ela está dispersa. Ela está sofrendo a perseguição. Pedro se dirige a pessoas que estão dispersadas. Mas Deus trabalha com pessoas que saem das quatro paredes. Deus trabalha com pessoas que são peregrinos, caminhantes, andantes, dispersos até os confins da terra. Característica comum desses eleitos, à luz do texto que nós lemos. Primeira característica: Deus conhece os seus eleitos antes deles nascerem. E quando eu digo isso, querido, eu sei que você sabe disso. Você que é eleito de Deus, você sabe que você é conhecido por Ele desde antes de você nascer. Deus sabe quem você é. Deus tem preparado você desde a barriguinha da sua mãe. Deus já te chama pelo nome. Deus conhece cada fio de cabelo. Deus conhece quem sou eu e quem é você. Deus nos conhece antes de nós o conhecermos. E por isso Deus tem preparado a mim e a você por toda a vida para que nós sejamos esses eleitos, peregrinando no meio desta dispersão. Ainda que eu e você estejamos agora presos por causa de uma pandemia, por causa de uma situação de reclusão social, mas o Evangelho não está preso, queridos. E eu e você, na verdade, presos, porém livres, porque a liberdade já nos foi dada, não para ficarmos trancados, mas para peregrinarmos na dispersão. Esta é a característica dos que são de Deus. Raça eleita. Segunda característica que eu encontro aí nesse texto que nós lemos é que eu e você, raça eleita, os peregrinos na dispersão, nós somos forasteiros. Nós não somos deste mundo, nós estamos caminhando neste mundo, mas não somos deste mundo. Nada deve nos agarrar, nada deve nos segurar. Nós temos uma missão a cumprir. Nós precisamos proclamar as virtudes do nosso Deus e não serão quatro paredes que nos segurarão, não serão situações momentâneas, passageiras. Meus amados, eis que a igreja se renova. Eis que eu e você estamos nos encontrando agora virtualmente. O Evangelho não está encarcerado. Uma terceira característica ainda, neste ponto, é que esta raça eleita, nós estamos dispersos, espalhados. A igreja foi chamada por Deus para proclamar as virtudes deste Deus. Por isso Deus nos espalha, por isso os missionários saem, por isso eu e você saímos, vamos às escolas, aos hospitais, vamos às nações, a todos os povos, línguas. Meus amados, nós carregamos dentro de nós esta missão dada por Jesus. Precisamos nos dispersar. Precisamos orar, contribuir, precisamos ir, precisamos ser uma igreja dispersa para a glória de Deus. E um último ponto ainda, neste ponto, um último subponto, né, das características comuns aos eleitos. Nós sabemos que Deus nos conhece, nós somos forasteiros, nós estamos e devemos ser dispersos, mas nós somos uma raça. Que lindo isso! Num mundo que tantas vezes se divide
por questões raciais, dentro da igreja há uma nova geração. Eu e você, não importa de qual raça com qual raça nós nos identificamos. Meus queridos, quantos povos indígenas existem no Brasil? Quantos afrodescendentes existem no Brasil? Quantos ciganos? Quantos descendentes de alemães, italianos? O nosso país é um país multicolorido, mas dentro da igreja, se essas questões nos dividiam, dentro da igreja há uma nova geração. E esta geração, ela é chamada como raça eleita. Somos uma única raça, conquistados na cruz do Calvário. Para quê? Para proclamarmos como igreja as virtudes daquele que nos chamou. Queridos, continuando então o nosso texto, nesse pequeno trecho que nós lemos, mas eu quero ler agora 1 Pedro capítulo 1, o verso 6, para somar mais alguma informação que Pedro nos apresenta nessa carta. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Meus queridos, vós, sacerdócio real, lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, quando Pedro identifica a segunda característica, além de raça eleita, nós somos sacerdócio real, eleitos para o sacrifício na dispersão. O que nós lemos ali no capítulo 1, no verso 6? Que passaríamos por dificuldades. Nós fomos chamados, nós fomos feitos igreja do Senhor Jesus e precisamos entender que, como sacerdotes reais, esta é uma característica sobre nós. Fomos eleitos para o sacrifício na dispersão. Que sacrifício? Imolação de animais? Rituais dentro do templo? Igual acontecia no Antigo Testamento? Derramamento de sangue de novilhos para o perdão de pecados? Precisamos fazer alguma coisa para ganharmos a salvação? Algum sacrifício? É disso que o apóstolo Pedro está falando? É disto que a Bíblia fala no Novo Testamento? Não. Eu e você somos sacerdotes reais, escolhidos para oferecermos a nós mesmos como sacrifícios espirituais a Deus. Veja lá, eu quero chamar a sua atenção, conforme eu disse para você, deixe sua Bíblia aberta, vamos passear um pouquinho nessa primeira carta de Pedro. Eu quero chamar a sua atenção agora para 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Veja o que está escrito lá. Também nós, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes o quê? Sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Meus amados, não estamos falando de salvação. Pedro não está falando de sacrifícios para sermos salvos, mas agora uma caminhada por intermédio de Jesus, uma vida de santidade, um sacerdócio real que apresenta sacrifícios espirituais. E quais são esses? Eu queria lembrar para mim e para você
de 4 sacrifícios que a Bíblia chama a mim e a você a fazermos. O primeiro deles, vamos rever o texto? Vamos lá em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, verso 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como o quê? Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meus amados, o que eu vejo aqui é que o primeiro sacrifício espiritual que eu devo oferecer como sacerdote real a Deus é o meu corpo. O meu corpo que antes era usado por Satanás para as coisas erradas deste mundo, hoje eu posso oferecer este meu corpo, oferecer a minha inteligência, oferecer a minha saúde, oferecer a minha vida para a pregação do Evangelho, para a proclamação das virtudes deste Deus que me chamou. Use o seu corpo, querido. Eu e você precisamos ir. Pedro e Paulo estão falando de verdades físicas. Nós precisamos sair, apresentar o nosso corpo, ir falar, testemunhar, porque somos sacerdotes reais. Um segundo sacrifício espiritual, gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, em Filipenses, capítulo 2, vai mostrar para mim e para você um segundo sacrifício espiritual que devemos oferecer a Deus por meio de Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 2, verso 17, querido. Filipenses, capítulo 2, verso 17. Filipenses 2:17 diz assim: Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Paulo está falando do sacrifício da vida, meus amados. Eu quero oferecer este meu corpo ao Senhor. Eu quero oferecer a minha vida ao Senhor para que a igreja e todos os povos, línguas e nações conheçam as virtudes daquele que nos salvou, daquele que nos chamou para sermos sacerdotes reais. Meus queridos, Paulo está falando que a vida dele agora se derrama, se entrega. Meus amados, e isso nós faremos com alegria. Veja o texto. Um terceiro sacrifício espiritual que eu gostaria de compartilhar está em Hebreus. Hebreus, capítulo 13. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo. Hebreus, capítulo 13, verso 15, que diz assim: Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre o quê? Sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Meus amados, que lindo! Meu corpo, a minha vida, os meus lábios agora foram chamados para serem sacrificados espiritualmente numa vida de santidade. Eu e você somos sacerdotes. Devemos agora louvar o Deus da nossa salvação. E, finalmente, vamos retornar à carta de Paulo aos Filipenses e vermos um sacrifício que Paulo coloca lá e que poucos querem este sacrifício.
Filipenses, capítulo 4, verso 18. Veja lá. Filipenses 4, 18. Recebi tudo e tenho abundância, diz Paulo, de dentro da cadeia. Não esqueça disso. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Meus queridos, eu e você, sacerdotes reais, chamados por Deus para nos oferecermos a nós mesmos como sacrifícios espirituais a Deus, agradáveis a Deus. O quê? O nosso corpo, a nossa vida, a nossa boca e o nosso bolso, a nossa vida financeira. Paulo está preso. Paulo, o missionário Paulo, não foi esquecido, não foi abandonado pela igreja. A igreja ofertou e Paulo entende essa oferta financeira da igreja, levada a ele por este servo, Epafrodito. Paulo entende como sacrifício. Queridos, nós precisamos proclamar as virtudes do nosso Deus. Eu e você. Há pessoas que saíram, há pessoas que querem sair. E eu e você na escola, no trabalho, nós precisamos nos entregar totalmente. O corpo, a vida, a boca e o bolso. Não esqueça disso, querido. Mas Pedro, ele continua a falar sobre esse vós. E eu quero aqui trazer essa terceira expressão adjetiva, essa terceira expressão que Pedro usa para que eu e você entendamos quem são esses vós do texto. Esse vós que deve proclamar as virtudes do nosso Deus. Vamos voltar à primeira carta de Pedro, capítulo 1. Eu quero ler o verso 7 agora. 1 Pedro, capítulo 1. Eu quero ler o verso 7. Veja lá, querido. Veja lá, minha querida. Para que, mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Veja o que Pedro está falando para mim e para você, que é da nação santa. Queridos, nós somos eleitos para a aspersão, aliança e regeneração. Que texto maravilhoso nós encontramos quando lemos aí Pedro dizendo que característica é essa a que ele se refere como nação santa. Veja que Deus, por meio do seu apóstolo, o Espírito Santo está dizendo quem somos nós, eu e você, que somos os proclamadores das virtudes daquele que nos chamou. Santidade, e essa é uma definição que eu gosto muito, santidade é o processo doloroso em que o Espírito Santo destrói as saudades do Egito em nosso coração. Queridos, quem proclamará as virtudes do nosso Deus? A nação santa. Mas um último ponto, ainda aqui, que o apóstolo nos apresenta, é quando ele vai falar sobre quem é esse vós, é propriedade exclusiva. Veja que no texto principal que nós vimos, que é 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, Pedro vai dando várias características de quem é esse vós. Nunca esqueça, querido, que Deus está falando sobre mim e sobre você. Sobre aqueles que irão proclamar as virtudes dele.
Então, eu e você somos chamados de propriedade exclusiva, eleitos para a obediência na dispersão. E obediência é um tema delicado para a nossa geração nos dias de hoje. Nós temos grande dificuldade, a nossa geração tem grande dificuldade com o tema da obediência. E talvez por isso mesmo Pedro fale tanto na sua carta sobre isso. Pegue a sua carta, abre lá em 1 Pedro, capítulo 2, pegue a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, o verso 13 e o verso 14. Veja o que Pedro diz lá sobre obediência. Nós somos propriedade exclusiva, eleitos para a obediência. Mas veja o que Pedro diz. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Veja que muito se fala de testemunho, muito se fala de posturas que a igreja deve ter na proclamação das virtudes de Deus, mas Pedro então começa a falar para mim, para você, como que na esfera do dia a dia eu e você devemos ser obedientes. Primeiro, nos sujeitando a toda instituição humana por causa do Senhor. Queridos, eu quero lembrar você que este Pedro é o mesmo Pedro que lá no livro de Atos diz que há um espaço para a desobediência civil. Pedro e João estão presos. E então os seus algozes vão liberá-los, vão soltá-los da prisão com uma seguinte condição: parem de falar no nome desse Jesus. E Pedro então vira para eles e diz: mas queridos, me digam vocês o que importa mais, obedecer aos homens ou obedecer a Deus? É claro que a Bíblia deixa de maneira muito óbvia que a nossa obediência às instituições humanas é desde que nós não sejamos coagidos, empurrados a negarmos o nosso Deus. Queridos, hoje de manhã eu recebi uma notícia muito triste, que é exatamente a quantidade de irmãos cristãos presos na Coreia do Norte, sendo torturados. Irmãos que estão presos porque estavam proclamando as virtudes do nosso Deus. Mas Pedro, ele ainda fala uma segunda área onde deve agir a minha e a sua obediência. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 18 e 19. Pedro diz assim: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Meus amados, obediência não é fácil. Obediência tem que ser obra do Espírito Santo. Olha o que o Pedro está falando para mim e para você. Olha que coisa séria, profunda e difícil. Mas eu e você fomos comprados por um alto preço. O sangue do nosso Senhor foi derramado na cruz, para que nós possamos obedecer àquele que nos salvou. E ele diz para que nós, primeiro, nos sujeitemos a toda instituição humana, por causa do Senhor. E que nós precisamos ser submissos com todo o temor ao nosso patrão, para quem nós trabalhamos. E Pedro estende a esfera da obediência um pouco mais, dizendo para as mulheres: mulheres, sede igualmente submissas ao vosso próprio marido. 1 Pedro, capítulo 3, verso 1. E aos jovens também, claramente, Pedro se dirige. 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Queridos, é esta igreja, é este corpo, é esta família que vai proclamar as virtudes do nosso Senhor.
E eu queria terminar este estudo, este compartilhar essa carta maravilhosa, né, que Pedro escreveu, para que eu e você possamos entender quem é que vai proclamar. Não é uma pessoa. Deus não espera que o pastor seja o proclamador das virtudes dele, ou o presbítero, ou o diácono, ou o missionário, ou alguém, um obreiro, uma pessoa que tenha alguma função. Meus amados, esta carta é para o corpo, é para a igreja. A grande comissão foi dada para nós, como família, como igreja. Eu e você, juntos, vamos proclamar. Mas, se Pedro fala e responde para mim e para você essa pergunta, quem proclamará as virtudes de Deus? Pedro também diz quem não vai proclamar. Veja que interessante. O texto que nós lemos, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, existe uma adversativa, logo no início. Porém, veja como Pedro começa. Vós, porém, sois raça eleita. Isso me indica o seguinte, que então tem gente que não entra nisso, nessa descrição de Pedro. Lembra que Pedro está escrevendo para a igreja, uma igreja dispersa, uma igreja que está sendo perseguida. E ele está respondendo a essa igreja quem vai proclamar. Pedro, então, agora, nesse momento, ele diz que vai ter gente que não vai participar da obra, gente que não vai se engajar no ministério missionário, gente que não vai se envolver na proclamação das virtudes de Deus. Quem são esses? Porque nós somos o porém. Capítulo 1 carta, capítulo 2, verso 9. Se existe um porém, então vou voltar no verso 7 e 8. Acompanhem comigo, por favor. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 7 e 8. Para vós outros, portanto, os que credes, tudo isso que eu falei é a preciosidade. Não é verdade, meus amados? Quando a gente lê a palavra de Deus, percebemos esse chamado de Deus ao engajamento na obra missionária. Nós não vemos que isso é preciosidade, mas Pedro vai continuar aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 2, verso 7. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos para isso. E aí Pedro entra com o verso 9 desse capítulo. Agora, vocês não são desobedientes. Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Quem não é, são os descrentes. Esses não vão se engajar. Esses não vão participar da obra de proclamar as virtudes do Senhor. Meus amados, que maravilha! E eu queria então só relembrar aqui, já encerrando esse momento com vocês, quem proclamará então as virtudes de Deus? Os eleitos, nós, igreja de Deus. A grande comissão não é uma iniciativa individualista. A grande comissão não é um ir sozinho, e seja o que Deus quiser. Meus amados, nós somos enviados pelo corpo, pela igreja. Quem proclamará? A igreja. Eleitos para a peregrinação na dispersão. Eleitos para o sacrifício na dispersão. Eleitos para a purificação na dispersão. Eleitos para a obediência na dispersão. É este grupo que vai caminhar juntos. Quando a igreja em Antioquia envia os seus 2 primeiros missionários, eles, como igreja, vão juntos de Paulo e Barnabé.
Estes são escolhidos. Mas a obra missionária é deles. É da igreja, do corpo. Tanto que Paulo e Barnabé retornam e prestam conta à igreja que os enviou. Queridos, o objetivo de compartilhar nesta manhã com vocês esta mensagem, esta palavra maravilhosa dada por Deus neste texto desta carta, é que a gente retorne à natureza missionária da igreja. É uma responsabilidade de todos. Todos nós precisamos, como igreja, nos engajar na missão de proclamar as virtudes de Deus até os confins da terra. Amém, queridos? Espero que Deus tenha falado ao seu coração, como tem falado ao meu, né, nestes momentos em que a gente lê e estuda a palavra e percebe a responsabilidade da grande comissão sobre nós. Bênção, estou muito alegre de estar aqui com vocês. E sei que agora nós estamos juntos, né? Apesar da queda aí da internet, mas graças a Deus tudo retornou. Amado, Amém. É uma grande alegria estar com vocês aqui. Reverendo, nós só temos a agradecer a Deus pela sua vida, pela palavra que foi ministrada nesta manhã na nossa escola dominical. Ela é pertinente, ela é imperativa, ela é oportuna. A igreja sempre deve estar atenta para esse chamado, essa vocação santa de proclamar o Evangelho de Deus. Nossa igreja tem um tema, a igreja tem um tema esse ano, chama-se Um Evangelho Bíblico para uma Igreja Bíblica. E nada mais do que essa mensagem tão profunda e oportuna para a vida da Igreja Presbiteriana do Alecrim. O senhor quer dar algumas considerações finais antes de nós partirmos para o final da nossa escola dominical? Eu quero, na verdade, agradecer mais uma vez, né, pelo convite de estar aqui com vocês e saber dessa igreja que há aí entre vocês. Que bênção! E é um milagre, realmente, isso me impressiona. Fomos chamados por Jesus, pessoas diferentes, de formação diferente, de lugares diferentes, e o grande milagre ocasionado ali, aquele sangue derramado, fomos unidos. E esse Deus maravilhoso que temos, que virtudes são essas? Nosso Deus é belo, nosso Deus é sábio, nosso Deus é eterno, o nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus é poderoso. Meus amados, que Deus maravilhoso é esse que nos chamou, e o mundo precisa conhecer este Deus. E Deus tem chamado vocês, como Igreja Presbiteriana do Alecrim, a proclamar as virtudes deste Deus maravilhoso. Que esta palavra crie raízes nos nossos corações para a glória de Deus. Amém, amém, pastor. Nós vamos agora, nesse momento, cantar o hino número 350 do nosso Inário Presbiteriano. E depois, pastor, o senhor pode fazer uma oração finalizando o nosso estudo da escola dominical de hoje, após esse hino que nós vamos entoar através da nossa mídia. Hino de número 350 do nosso Inário. Celeste vida manifesta o teu poder, vivifica o sem alento, faz os mortos renascer. Vida eterna, nos vieste conceder. Nos vieste conceder. Ao abrirmos o teu livro, ele emana
ilumine a luz dos céus, esclarece todo engano, e dos erros livra os teus, ilumina, ilumina nossas almas, grande Deus, nossas almas, grande Deus. Na leitura desta Bíblia, dá-nos gozo, ó Senhor, sendo pelo teu ensino, comunhão em santo amor. Exultamos, entoando teu louvor, entoando teu louvor. Pelo estudo da palavra, aprendemos de Jesus, os belos frutos que esta instrução produz. E gozamos, alegria, vida e alegria, vida e luz. Amém. Oremos com o pastor Fábio Ribas. Pode orar. Amém. Ó Senhor, muito obrigado, Pai, por esta igreja, a Igreja Presbiteriana do Alecrim. Obrigado, Pai, por cada família que faz parte desta igreja. O Senhor sabe, Pai, que teu evangelho é um evangelho da família, porque a nossa teologia, Senhor, é a teologia do pacto, Pai, é a teologia da aliança. O Deus que chegou em nossas vidas se apresentou para ser o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos também. Por isso, Pai, eu entrego, Senhor, as nossas famílias, as famílias da Igreja Presbiteriana do Alecrim. Ó Deus, que nós não desistamos de proclamar as virtudes do Senhor, a começar em nossas casas, mas que a gente possa cumprir, Pai, a missão de proclamação em Jerusalém, na Samaria, na Judéia, até os confins da terra, Senhor. Abençoa, Pai, esta igreja. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos alimentado e fortalecido a nossa fé. E que nós possamos, Senhor, ter o resto de um domingo proclamando as tuas virtudes a quem nós encontrarmos, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Queridos, Nós encerramos agora esse momento, pastor. Primeiro, agradecendo a sua atenção por atender o convite da nossa igreja. Seu nome foi apresentado a mim pela nossa irmã missionária Rayane Fernandes. Creio que você a conhece, né? Sim, ela foi minha aluna. Foi sua aluna aí do curso, né? Então, eu perguntei para ela sobre a possibilidade de um dos que fizeram parte da sua formação lá trazer uma mensagem. Ela lembrou do seu nome e prontamente nós fizemos esse convite e o irmão gentilmente aceitou nosso convite para dar o estudo nesta manhã. Que Deus te abençoe, meu irmão. Foi um prazer conhecer. Vamos ver se a gente mantém esses laços mais ainda, né? Depois desse encontro. A igreja se sente muito contente pela mensagem que foi ministrada nesta manhã. Deus te abençoe, Deus te guarde, abençoe você e sua família, seus familiares estão aí com você, e continue te abençoando também no seu ministério. Um grande abraço, prazer em conhecê-lo. Adeus, queridos, Deus abençoe também. Amém.
Aos irmãos, agora eu quero dar alguns avisos. Também quero pedir aos irmãos que continuem divulgando o nosso trabalho que a Igreja Presbiteriana do Alecrim está fazendo através dessa plataforma, né, da TM-Link. Nós já temos os nossos horários de trabalhos através dessa plataforma. Na terça-feira, nós temos o estudo na Carta aos Gálatas, 19h30. Na quarta-feira, às 19h15, nós temos o estudo escatologia, estamos estudando escatologia. Na quinta-feira, nós estamos estudando a Carta de Paulo aos Romanos, às 19h30. No domingo pela manhã, às 9h30, a Escola Dominical, como foi o dia de hoje. E hoje à noite, às 18h30, a nosso culto, né? Então, a pregação expositiva. Então, quero lembrar aos irmãos que o link é o mesmo, do TM-Link que nós estamos usando, o endereço é o mesmo. Então, você, se não recebeu o convite, você fique tranquilo que é o mesmo link que nós estamos usando, o mesmo endereço que nós estamos usando para todas as nossas reuniões. Hoje à noite nós teremos a pregação expositiva às 18h30. Então, quero convidar os irmãos a lembrar desse trabalho de hoje à noite e convidar outras pessoas para participar do nosso trabalho. Também quero lembrar os irmãos sobre a importância de continuarmos contribuindo para o trabalho da Igreja Presbiteriana do Alecrim, os nossos dízimos e ofertas. Nossa igreja mantém esse trabalho que nós estamos fazendo, pregação, ensino da palavra, ajuda assistencial e outras coisas que a igreja tem como dever de cumprir, precisa dos recursos financeiros, irmãos. Continuemos, então, mantendo nossa fidelidade com relação aos nossos dízimos e ofertas. Também quero pedir aos irmãos que continuem orando para que Deus continue abençoando os nossos irmãos que estão vivendo situação de enfermidade por causa dessa Covid-19. Quero lembrar os irmãos que alguns irmãos foram acometidos da doença, mas graças a Deus já foram restaurados, né? Nós não temos nenhum caso de irmãos que teve problema com relação ao Covid e veio a falecer, pela graça e misericórdia de Deus. E pedimos que continue orando para que Deus nos proteja, nos livre desse mal que está acontecendo no mundo, e estamos sujeitos também a isso. E continue orando, pedindo a Deus que nos abençoe. E assim nós encerramos a nossa escola dominical pela manhã, agora, e à noite estaremos novamente juntos aqui nesse mesmo link. Deus abençoe os irmãos, fique na paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, pastor, muito obrigado pela sua atenção. Um abraço.